Sabe como é que às vezes eu me sinto numa situação como essa? É como alguém que foi assaltado e no dia seguinte acorda tendo que se explicar por que o ladrão entrou na casa dele. Na quinta-feira foi a vez dos diretores da Fábrica de Esperança prestarem depoimento. O reverendo Caio fez questão de acompanhá-los. Ontem, peritos do Instituto de Criminalística do Rio estiveram na fábrica. Foi realizada ontem pela manhã a segunda perícia na Fábrica de Esperança, referente ao inquérito policial que envolve a descoberta de 2 quilos de cocaína nas dependências da fábrica. O objetivo é complementar as informações do inquérito para serem apresentadas ao juiz. Participaram da perícia o delegado Mário de Azevedo e um perito do Instituto de Criminalística, Carlos Éboli. O senhor acredita que com as investigações que até agora a polícia fez, quando que ela vai poder chegar a uma conclusão? Nós chegaremos a essa conclusão até segunda-feira, quando encaminharemos o flagrante ao juiz com tudo isso relatado de que nós apuramos já nessa última fase. Na realidade, eles apuraram que a cocaína já estava presa dentro da delegacia e já tinha sido vistoriada pelo Instituto Carlos Éboli meses antes. Ela foi roubada de dentro do estoque da polícia para ser plantada na fábrica para criar aquele estardalhaço que eu já estava sabendo que ia acontecer uns 15 dias antes, eu só não sabia o que seria. A cocaína que caiu lá já estava apreendida há meses pela polícia, foi tirada de dentro do estoque. E foi o que esse exame constatou, e nós começamos a receber cartas anônimas de policiais de dentro do 9º Batalhão de Acari, dizendo, olha, o que aconteceu foi isso, foi assim. As cartas unânimes, as perícias periciaram as cartas, os PM se apresentaram e testemunharam contra o coronel que tinha executado a mando do general Cerqueira, que era o então chefe de segurança do estado do Rio de Janeiro, e ele, por sua vez, obedecendo o governador, fizeram aquela perversidade contra a Fábrica de Esperança. E esse delegado se portou bem, Caio? Como é que ele foi? Todo mundo, menos o governador. O governador, 3 meses depois, me pediu perdão publicamente. Mandou o general Cerqueira ir lá com a mídia inteira, me pedir perdão. Aí saiu as notas nos jornais, a resposta do general Cerqueira, né? Vim pedir perdão a Deus. Falou. Era a headline, manchete das primeiras páginas dos jornais. Logo depois, aí o governador foi, o prefeito foi, só o arcebispo que não foi. Sei. Mas eu fiquei sabendo 15 dias antes que aquilo aconteceria por pessoas insuspeitas, das mais gabaritadas em informação e seriedade como fontes de informação no estado do Rio à época, e muitas delas continuam a ser referências de segurança de informação até o dia de hoje. Me chamaram uma a uma e disseram, estão armando contra você. Não sei o que é, mas teve uma reunião lá nas Paineiras, na casa do arcebispo, com o governador e o prefeito. E o arcebispo disse que você tem que ser parado. Não é possível que você continue assim. Que assim todo mundo vai te seguir. O governador concordou que eu era uma ameaça política, se eu me interessasse por política, o prefeito também, e o arcebispo estava achando que eu era uma espécie de papa do povo, porque o eixo da espiritualidade tinha mudado não para os evangélicos e nem para a Igreja Católica, mas para uma pessoa que pregava o que eu pregava, dizia o que eu dizia, evangelizava os pobres e estava dedicado a curar os doentes, a atender os males dos necessitados. Isso sempre foi insuportável, em qualquer lugar da terra e em qualquer ocasião. O pessoal se une para querer destruir. Ô Caio, e de certa forma esse episódio, ele chegou a estremecer um pouco institucionalmente a fábrica? Não, esse episódio... Ou ele acabou fortalecendo? Fortaleceu poderosamente. Quem destruiu a Fábrica de Esperança fui eu.
fui eu quando fiz coisas erradas, quando traí a mãe dos meus filhos numa relação que eu nunca tinha tido na vida. Eu nunca traí, nunca, nem andei perturbado, nem fui lascivo. Tá. Aconteceu aquilo e eu contei, escrevi na internet. Primeiro falei a ela, me disse que tínhamos que nos separar. E em segundo lugar, comuniquei à população. E a segunda coisa foi o dossiê Caimã, que foi atribuído a mim. Então, o meu lado errado, completamente errado, é esse aqui, primeiro. O segundo, eu sei que o meu erro foi ter dado espaço, foi ter tido consideração de amizade, embora eu não tenha feito nada. Mas só o fato de ser uma figura tão central, tão icônica no país naquele tempo, fato de aquele assunto ficar sendo dialogado comigo, por mais que eu dissesse, eu não tenho nada a ver com isso, não quero ter nada a ver com isso, se vocês estão interessados nisso, vão lá vocês. Disse isso ao Lula, para o Zé Dirceu, para a Benedita, para muita gente. Mas o erro já foi esse. Basta esse movimento de cabeça. Provavelmente, se não fosse naquele ano de tanta fragilidade, o dossiê não teria nem acontecido, porque eu teria chutado na cara, de bate-pronto, mas o coração estava fragilizado. E eu perdi aquela assertividade, a peremptoriedade que caracterizou a minha existência inteira. Durante aquele ano de pernas quebradas, braços quebrados, e tudo mais. Não estou me justificando, eu só estou dizendo que talvez, eu tenho absoluta certeza que um ano antes e um ano depois não tinha acontecido nada daquilo. Pois é, mas só para situar na linha do tempo, primeiro foi essa coisa da cocaína, implantada lá dentro. Quanto tempo depois entra o episódio do Caimã e o adultério? 5 anos. O caso extraconjugal e o dossiê Caimã vieram juntos. Eles vieram no mesmo momento? No mesmo pacote. Tá, 5 anos após esse episódio. 5 anos, tá. Vieram no mesmo pacote. Mesmo pacote. Então, eu sempre disse, quem me ouviu a vida inteira nos congressos da Vinde para pastores e líderes, eu sempre disse, meu problema não é o diabo, nem as autoridades públicas. O meu pior inimigo sou eu. Tá. No dia que eu me descuidar, eu destruo tudo que eu fiz até aqui, não somente eu. Qualquer ser humano. Todos nós, né? A luta não vem de fora, brother. A que vem de fora a gente encara e, desculpem, em nome de Jesus a gente vence. Agora, vigie seu coração. Porque é dele que procedem as fontes da vida e é dele que procedem os enganos, as loucuras, as paixões carnais, que invertem os valores, que mudam os significados da vida da gente. De modo que você continua a pensar que pensa a mesma coisa, enquanto na prática começa a fazer sutilmente as coisas diferentes daquilo que você pensa e confessa. Ainda que você não tenha ainda entrado no nível da hipocrisia, você esteja apenas no nível ainda do auto-engano anterior à hipocrisia. A hipocrisia é quando o auto-engano é percebido e é assumido como versão do ser contra as realidades da vida.